vamos lá, Sérgio Amadeu. Seu nome me veio muito forte. Você é um dos maiores especialistas no país na questão digital. Você tem falado muito sobre os data centers. Eu tenho tentado falar também sobre isso aqui, mas eu vejo que as pessoas que têm ligação com o governo não entendem muito bem o que é o problema dos data centers. Talvez, se a gente começar um pouco por isso, eu queria ouvir de você também um pouco sobre essa imbróglio, celeuma do Trump, do tarifácio e tudo mais. Acho que ao longo da nossa conversa a gente puxa um pouco esse tema. Mas sobre os data centers, enfim, o que nós precisamos saber, né, a rigor? Bom, legal. Essa pergunta aí é muito boa, viu, Conde? É assim, ó. O data center é um armazém de dados, né? Ele é fundamental para a economia digital. Por quê? Porque no início do século XXI, a Amazon criou um modelo que era assim: as empresas podem terceirizar suas estruturas de TI para outras empresas que seriam os provedores de data center, desses armazéns, que cuidariam dessa infraestrutura. Então, uma empresa grande hoje, ela pode ter dentro dela um centro de dados que fica toda a estrutura de computadores, de sistemas, os dados dela, pode ficar dentro da empresa. Ou ela terceiriza isso, entendeu? Ela terceiriza para aquilo que se chama nuvem. Na verdade, a nuvem é uma que é palavra... o mais comum, né? É isso, mas a nuvem, não existe nuvem sem data center. É isso que eu quero dizer. Alguém tem que ter em algum lugar o data center. Não, a pessoa vai entender. Se você tem um celular e começa a pôr muita música, muita coisa, uma hora a memória dele acaba. Por quê? Porque o digital, ele precisa ser guardado numa mídia. Ele precisa ser guardado num hardware. Ele é digital, só que ele precisa de armazenamento, entendeu? Ele é armazenado e aí uma hora você vê, a tua memória acaba. Então, o que acontece? As empresas precisam colocar os seus sistemas, seus dados dos seus clientes, sei lá, num armazém de dados. Esse armazém de dados, em geral, ele está em algum lugar, né? Apesar que a gente fala, ele está na nuvem, mas não está na nuvem, ele está num data center, entendeu? A nuvem é uma marca fantasia. A nuvem é para dar a ideia que ele está voando por aí. Isso não é verdade. Ele está em algum lugar. Por exemplo, quando você acessa, todos que estão nos ouvindo, o chat GPT, aonde ele está? Para você não importa, porque você está acessando via a tua interface, ou pelo celular ou pelo computador que aqui a gente está usando, né? Aí ele faz uma pergunta lá, qualquer coisa. Essa pergunta vai pelas redes de telecom, sai provavelmente pelo cabo de fibra ótica aquático, oceânico, lá de Fortaleza, e vai lá para os Estados Unidos e vai buscar onde está as máquinas da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, que deve estar distribuída em mais de um data center, dado o tamanho que isso é. Os dados que ele tem que movimentar para responder os milhões de pessoas, as milhões de pessoas que estão usando aquele chat. Então, os data centers, eles são o quê? Lugares de armazenamento de dados e de sistemas. Não existe inteligência artificial hoje sem data centers, praticamente. Aliás, o que impulsiona o interesse nessa questão dos data centers. Que impulsiona, por quê? Porque também não há inteligência artificial no modelo que é usado hoje, tem dados. Os dados são vou dizer assim, o insumo, a matéria-prima essencial da inteligência artificial. Então, se você entender que o data center é uma estrutura onde está armazenado milhares de computadores, bilhões de dados, e que tem que ter um alto poder computacional para atender quem precisa acessar esses sistemas e esses dados.
Então, ele é a figura, o data center é uma figura, tal como foi a fábrica no mundo industrial, o data center é para o mundo informacional. Deixa eu te fazer uma pergunta específica sobre os data centers. Tá. Eu ouvi de um especialista que crítico aos data centers, que, por exemplo, o que está acontecendo no Texas, nos Estados Unidos, onde foram instalados alguns data centers, é uma sequência de apagões, a população sofre, os data centers consomem, são monstrengos, ele chamou de monstrengos, consomem muita energia, muita água, e eles estão atrelados a uma concepção de inteligência artificial das big techs americanas que não coincide com a inteligência artificial, por exemplo, que a China desenvolveu, que consumiria menos energia. Então, eu vou pedir para você botar a bola no chão sobre essas informações aqui. O que você acha? Você concorda? Não, eu concordo em parte, mas não com que a China está fazendo outra coisa. Eu não concordo. Não concordo, vou explicar por quê. Eu estava falando que a inteligência artificial ela precisa de dados. Por quê? Porque como que ela funciona? Ela primeiro que o nome é completamente exagerado. O que nós temos é o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo. São técnicas de extração de padrões de grandes massas de dados. Aí você tem algoritmos, que são os aprendizes, extraem padrões conforme as finalidades que eles foram criados. Esses padrões são extraídos de bases de dados gigantescas. Aí ele é trabalhado para refinar, ele é cada vez mais parametrizado, aí ele gera um modelo. O modelo é como se fosse o programa final. Programa final que vai te responder ou que vai fazer as atividades que você precisa. Só que ele foi baseado em uma massa de dados enormes para criar esse modelo. Esse processo, em geral, você já deve ter ouvido falar isso, chama treinamento da IA. O que é o treinamento da IA? Nada mais, nada menos que fazer classificações e extração de padrões de bases de dados gigantescas. Quanto mais tempo você fica extraindo padrões e refinando, mais o seu modelo vai ser eficiente, ele vai responder melhor. Portanto, eles usam 6 meses, 4 meses de muito processamento, que é esse processo aí de treinamento da IA, entendeu? Então, ele fica treinando a IA para gerar o modelo. Pois bem, as Big Techs, elas criaram uma lógica cada vez mais absurda de uso de dados e de uso de poder computacional para fazer o treinamento da IA. Só para você ter uma ideia, Conde, as placas da NVIDIA, que são placas de alto processamento computacional, elas estão cada vez mais eficientes. O que isso quer dizer? Elas gastam cada vez menos energia e processam cada vez mais dados. Mas então, se a placa é cada vez mais eficiente, por que o gasto de energia está subindo? Então, é porque eles estão pondo cada vez mais placas eficientes, que ela é muito eficiente, mas eles estão pondo um número cada vez maior dessas placas. A demanda pela utilização da IA está crescendo. Está crescendo no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, aí eu falo da China. No ano há 4 anos atrás, 2020, existia aproximadamente 600 data centers no mundo de hiperescala, que é um tipo de data center gigantesco. Né? 600 de chamados classificados como hiperescala. 4 anos depois, no ano passado, 2024, esse número dobrou. Em 4 anos foi para 1.200 data centers de hiperescala. Em 2020, os Estados Unidos tinha 38% dos data centers de hiperescala do mundo. Só que agora ele tem 54%. E eles continuam concentrando isso. Bom, um data center de hiperescala, Conde, ele gasta 40% da energia dele para processar os dados e 40% para refrigerar o ambiente. Então, o gasto de energia, quanto mais você põe máquina, é absurdamente gigante. E o gasto de água
é maior. Por quê? Porque você não refrigera com ventoinha as máquinas, você precisa de muita água. E o impacto ambiental disso é brutal. Tanto é que os Estados Unidos está autorizando a fazer usinas nucleares, small, pequenas, para abastecer o data center. Olha que loucura. Olha que loucura. Tem um data center aqui que está sendo construído na cidade de Eldorado do Sul, no Brasil. O Brasil tem mais de 100 data centers, mas estão mais de 100. Eles estão com mais de 100 data centers num outro critério, data centers grandes. A gente tem data centers grandes. Mas não, né, os maiores. Não, está sendo construído um de hiperescala agora no Rio Grande do Sul, na cidade de Eldorado do Sul, que quando ele tiver com a sua capacidade máxima de uso, ele vai consumir 5 gigawatts, aproximadamente. Caramba, isso é Itaipu. Não é Itaipu, um pouco mais, mas é a energia do estado do Rio de Janeiro. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, se estão construindo tantos data centers assim, o modelo de coleta de dados não vai parar. Eles estão criando armazéns de dados para quê? Para coletar mais dados. Deu para entender? Então, os data centers não param de crescer. Os Estados Unidos... Amadeu, desculpa te interromper, mas claro, são tantas informações que você está trazendo aqui. Me parece que você vai falar da China ainda e eu vou te passar imediatamente para você falar da China. Mas falta gestão nessa área, uma coisa absurda, o lugar mais tecnológico do planeta. Falta uma visão, digamos assim, até onde a gente vai. Não é isso? Não é gestão, ao contrário, a gestão é cada vez mais eficiente. É que o paradigma chamado inteligência artificial é o baseado em dados. Não tem nada de inteligente, porque inteligente é meu cachorro, que ele sabe onde ele vai tomar água, ele sabe sair, ele sabe latir, ele sabe avançar, ele sabe brincar. Ele é inteligente, ele não precisa de um data center. Agora imagine, vou tentar esclarecer para falar da China, que está todo mundo ligado na China. Agora é o seguinte, Conde, eu vou fazer uma pergunta assim. O que o Dom Pedro II achava do Machado de Assis? Pergunta legal, né? Pergunta legal. Eu vou lá no ChatGPT, no Gemini, onde você quiser, e pergunto. Como que vai ser isso? Ele vai perguntar para quem? Para um sistema que está já modelado, ele já virou um modelo. Ele já extraiu padrões de livros em língua portuguesa, em história, em geografia, em literatura. Então, ele vai rodar no data center para responder essa pergunta. Ele gasta, para responder só essa pergunta, o equivalente a 10 minutos de uma lâmpada de 17 watts, uma lâmpada LED de 17 watts, só para responder essa pergunta. Imagine os milhões de perguntas feitas no ChatGPT só no dia de hoje. Quanto se gasta de energia para fazer as inferências? Porque nós não estamos falando de coisa inteligente, nós estamos falando de uma mega máquina. Isso que as pessoas precisam entender. A inteligência artificial é um mito. Ela não está dentro do meu celular, ela não está dentro do meu computador, ela está em data centers que tem modelos que foram treinados com meses e meses de autoprocessamento computacional. Entendeu? Então, eles pegaram o ChatGPT 4, ele pegou mais de 500 bilhões de livros e extraiu o padrão desses livros. Inclusive pegou informações de usuários de redes também sem de autorização. Usuários, pegou toda a Wikipedia, pegou livros, pegou tudo, extraiu o padrão. Aí, o que a China fez? A China, como nós estamos falando, Conde, é isso que as pessoas precisam entender. Nós não estamos falando de inteligência, nós estamos falando de sistemas automatizados que respondem coisas ou fazem ações automaticamente. Mas para fazer isso, esse sistema precisa ser treinado, organizado com bilhões de dados, zilhões, teras e terabytes de dados. O que a China fez? Ela treinou o modelo
gastando 13% a menos de insumos computacionais, ou seja, de máquinas, do que a OpenAI, que é dona do GPT. Então, mas ela usou 13%. Você fala, então é facinho. Não é facinho. 13% do poder computacional, Conde, da OpenAI é muita coisa. Só que eles fizeram com matemática, porque nós estamos falando de estatística. O que é inteligência artificial? É estatística e probabilidade aplicado a inúmeras bases de dados com alto poder computacional. Esse é o paradigma da chamada IA. Então você fala, você já deve ter ouvido falar, nós teremos uma IA geral que faz qualquer coisa, porque as IAs são específicas, Conde. A IA que traduz um texto não é a mesma que faz reconhecimento biométrico. Ela não tem nada de inteligente. Aliás, ela precisa ser orientada por um algoritmo para dizer, o que o Conde está perguntando é sobre modelo de linguagem, é linguagem. Aí a gente já vai entrando... É uma pintura, então é outro algoritmo, entendeu? A gente já vai entrando no circuito mais do gerenciamento das IAs, dos perfis, né, dos direcionamentos. Você falou em algoritmo aí. Primeiro, mas antes de entrar nesse terreno tão movediço também, perguntar para você, quer dizer, é falso entender que a China desenvolveu uma IA mais avançada, é isso? Não, a China usando, inclusive, algoritmos abertos, alguns do Llama, inclusive feitos pelo grupo Meta, que também usou conhecimento aberto, eles pegaram e mostraram que mesmo dentro do paradigma de dados, que é esse que eu falo, você pode apostar em inteligência, eles apostaram na inteligência deles, otimizaram os algoritmos, organizaram os algoritmos numa arquitetura um pouco diferente e economizaram 13%, Conde, do poder computacional da OpenAI. Eles fizeram o DeepSeek, que é bom, é muito bom. Então, só que você fala assim, eles mudaram tudo. Não mudaram tudo. Eles continuam precisando de dados. Tanto é que a China tem grandes data centers, está apostando em dados. O que nós precisamos fazer é montar sistemas automatizados que não sejam baseados nessa coleta insana de dados. Isso ninguém fez. Mas isso é possível, logicamente, de fazer? Claro, não, por isso que a gente defende a tecnodiversidade. A gente precisa entender, se a gente mistificar, não é possível. Se a gente entender que o que nós estamos falando é cada vez mais de algoritmos que extraem padrões, por exemplo, um algoritmo que o DALL-E, que é da OpenAI, que trabalha em casadinha com o ChatGPT, o DALL-E trabalha imagens. Se você falar assim, eu quero uma imagem da cidade de São Paulo como se fosse pintada pelo Van Gogh. O que ele faz? Ele tirou o padrão das pinturas do Van Gogh e vai pintar lá, vai fazer imediatamente, em segundos, vai produzir para você, entendeu? E cada vez mais eles vão fazendo filmes, você vê. Hoje tem inteligências que extraem padrão do corpo humano, aí você fala, eu quero que faça um corpo humano mexendo assim, xingando assado. Aí o que ele faz? Ele faz um vídeo que nós estamos vendo aí, derrotando... Não, sem contar que nós estamos agora numa espécie de boom de inteligência artificial, de produção de vídeos, de peças, inclusive que a esquerda brasileira se beneficiou agora, que é uma coisa interessante. Ainda bem, porque tem que usar. Agora, Conde, foi legal você ter falado isso, porque eu preciso falar uma coisa. Alguém que está nos ouvindo está falando, parece que só tem... Você está falando que tem poucas empresas capazes de treinar grandes modelos, porque precisa de muito poder computacional? Sim. Estou falando isso. Não, porque tem milhares de empresas de IA aqui que eu vivo vendo anúncio. Então, isso é preciso esclarecer. Tem milhares de empresinhas, Conde, que usam os modelos pré-treinados desses oligopólios, entendeu? Eles criam aplicações específicas, mas grandes empresas são poucas que são capazes de treinar grandes modelos da chamada IA generativa. Então, por exemplo, tem muitas empresas que trabalham para o mundo do direito.
que ela faz? Ela pega um monte de legislação específica do Brasil, compra tokens e interface de programação da OpenAI e usa o ChatGPT, só que ela comprou um monte de coisa e ela pôs uma base nova de dados lá. Então, ela aumentou a base de dados do ChatGPT para um próximo treinamento, mas, enquanto isso, ela usa o modelo pré-treinado para olhar os textos novos que ela pôs. Aí ela desenha uma interface e você acessa essa empresa de direito pela interface que ela criou. Aí ela fala, eu tenho uma IA inovadora, mas na verdade ela está rodando ou no grupo Meta, ou no grupo Google, ou no grupo da Microsoft OpenAI, ou no DeepSeek, ou tem lá umas 10, 15 mega estruturas. Entendeu? Eles estão usando os modelos pré-treinados, porque treinar um modelo é muito custoso. Pra você ter uma ideia, o modelo da DeepSeek gastou uns 5 a 6 milhões de dólares para treinar. Que todo mundo falou, nossa, que maravilha. Por quê? Porque o modelo da OpenAI, só o GPT-4 de máquina, de treinamento, gastou 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares vezes 5 dá 250 milhões de reais. Que universidade tem essas máquinas disponíveis no Brasil? Nenhuma. Então eu quero falar justamente com você dessa questão, você que é um professor universitário, que é uma pessoa muito dedicada à questão também da pesquisa, em que pé que o Brasil está e como é que o Brasil deveria proceder com relação a essas tecnologias. E também acrescentar o seguinte, outro comentário que me foi feito sobre as instalações de data centers no Brasil é que geraria subemprego, é que não agregaria para a economia nada especificamente proativo, produtivo. Sobre isso, quer dizer, que política que o Brasil teria de desenvolver com relação aos data centers e, consequentemente, para a IA? Em primeiro lugar, eu acho que nesse paradigma, que a gente também não pode recusar, enquanto a gente não cria outro, nesse paradigma, a gente precisa começar pelo começo. O plano, a estratégia nacional e o plano nacional de inteligência artificial, ele, feito pela atual gestão, tem avanços importantes, mas ele precisa ser reorganizado. Ele precisa priorizar a prioridade. E qual é a prioridade, Conde? Data centers federados de baixo impacto ambiental para as universidades brasileiras. As universidades brasileiras, Conde, entregam seus dados, seus e-mails, suas listas de discussão, seus repositórios de pesquisa para as big techs. De graça. De graça. E agora algumas pagando, mas tudo bem. O que a gente tem que fazer? Se você me der 10 milhões de reais para criar uma aplicação da IA na Federal do ABC, metade dessa grana eu vou gastar com a Amazon ou com a Microsoft para hospedar, para treinar o meu modelo. Por quê? Porque eu não tenho infraestrutura aqui, pública, soberana, sob o controle das universidades. E me parece que tem gente lá dentro do MEC que também não quer isso, porque é ligado à Fundação Lehman. Nós precisamos de data center aqui. Nós precisamos de data center vamos ouvir público. O Lula falar, temos que IA tal, mas Lula, vamos priorizar a prioridade? Vamos colocar data centers federados. Por que federado? Eu começo com uma estrutura que não precisa ser gigantesca, mas um tiers 3, tiers 4, que tem um espelho do outro, que está em outra região do país e as universidades aderem. Abre esse espaço para as universidades para você ver se elas não vão aderir. Então, nós precisamos ter a nossa inteligência coletiva, científica, tecnológica, precisa ter data centers federados sob o domínio público das universidades. Depois, você pode incentivar linhas de data centers de baixíssimo impacto ambiental para o setor privado. E aí você fala, mas o setor privado é o que o Haddad foi fazer nos Estados Unidos? Não. O Haddad falou assim, eu vou trazer as Big Techs para cá. Então, a triste notícia é que as Big Techs já estão aqui e já estão pegando o insumo... Ele falou que ia trazer os data centers, né? Ia dar isenção, né, para os data centers. Então, é a política errada. Sabe por quê? Eles já estão aqui, eles precisam estar aqui e eles não precisam de isenção. Você pode dar... Por que eles não precisam de isenção? Eu já estou falando. O data center de Eldorado do Sul
já estava em construção antes do Haddad falar que ia para os Estados Unidos. Eu não sei quem deu essa ideia para ele, essa ideia é equivocada. Essa ideia é equivocada. No meu modo de ver, pensa bem, esse negócio de dar pacote de bondades, isenção tributária, não sei o quê, se você não faz a outra parte, que é o seguinte, como que o país vai se beneficiar disso? Senão ele só vai importar poluição e a degradação ambiental. Nós precisamos de joint venture. O que a Coreia fez? O carro coreano, só para entender, é diferente da política dos militares, a política que os coreanos fizeram de desenvolvimento. Eles fizeram acordo com os japoneses. Então veio a Toyota, a Mitsubishi, montou empresas na Coreia. Legal. Só que eles falaram, depois de um certo tempo, essa empresa é nossa. Aí surgiram o quê? Hyundai, Kia Motors, são empresas o quê? Coreanas. Coreanas. É. Então, cadê a nossa política de como a China faz? Você quer montar uma empresa na China, você vai ter um monte de controles, não pode tirar um dado da China, você pode fazer o que você quiser, menos tirar dados. Aí eles falaram, isso não pode, isso é antidemocrático. O que é antidemocrático? Os dados da população chinesa têm que ficar na China. Que isso? Se eles perdem aquilo, eles perdem o insumo fundamental da inteligência artificial. Só que o Brasil, pior, onde o Brasil hospeda os dados do governo? Ah, na nuvem soberana do governo. A nuvem soberana do governo, Conde, é da Big Tech, cara. Podia inverter isso? Podia. Então tem o outro lado também. Enquanto o paradigma é baseado em dados, nós temos que ter uma política de dados. É o que eu falei na época. O data center tem o que dentro dele? Dados. Olha o nome, data center, centro Sim. de dados. Aí, eu não tenho uma política de dados. A política de dados é assim, não importa onde estejam os dados. Claro que importa. Mas não pode estar dentro do Brasil sob o controle da Big Tech. Ah, então você vai impedir as Big Techs de vir para o Brasil? Claro que não. Só que cadê as nossas infraestruturas soberanas? É isso que eu tenho pensado, que eu acho que assim, a sua abordagem é de muita importância para todos nós, para a sociedade brasileira, é que o Brasil não tem uma política de dados. Me parece que não tem. Até agora. Por que não tem, Amadeu? É claro que a gente vê que tem interesses transversos, lobbies e tudo mais, mas falta que. E a gente tem, inclusive, tem capacidade, porque os pesquisadores brasileiros são bons. São, pô, eles são. Pô, tá tendo uma briga lá, levaram um cara da Amazon para não sei quem, ou a Amazon comprando um cara da Microsoft. Tudo brasileiro aí, o brasileiro que fez aquela logística de data center funcionar, aquele negócio complexo. Uma empresa brasileira que criou a busca avançada do Google, que por isso que a sede do Google operacional é em Belo Horizonte. Não foi o Google que montou uma empresa em Belo Horizonte, o Google comprou uma empresa em Belo Horizonte, incubada da UFMG. Aliás, o Google e todas as Big Techs hoje, o que elas fazem? Elas compram empresas inovadoras. Elas têm pouca capacidade de inovação por causa do monstro que elas são, só que elas compram. Então, Conde, só para terminar aqui, eu diria o seguinte: nós não temos uma política de dados. Por quê? Porque junta algumas coisas, alienação técnica. Ah, tecnologia não serve para nada, a gente compra. É uma bobagem. Tecnologia é um dos principais elementos de poder econômico, político, militar e geopolítico do mundo. E soberania. E soberania. Segundo, outra tese, que é uma tese que aparentemente é super legal de falar, tecnologia é um meio, não é um fim. Eu uso qualquer uma, papo furado, papo de bobo. Tecnologia para Estado é um meio e é um fim. Porque a depender da tecnologia que você usa, você fica refém dela. Você perde dinheiro no país. E aí eu vou dar um dado. Ó. Entre 2018, Conde, 2018 e 2024, pega a balança de serviços que registra o fluxo de compra de bens e serviços do Brasil para o exterior, a entrada e a saída de dólares. Não é a balança comercial. A balança comercial ela é usada para equilibrar a balança de serviços. A balança de serviços é onde se registra tecnologia, software, telecom, é onde tem a conta da dependência. Olha só, a gente teve no item da balança de serviço telecom e computação e informação, em 2018,
nós tivemos um déficit de 2,1 bilhão de dólares. Vai para 2024. Esse déficit subiu para 7,1 bilhão ou bilhões de dólares. Por que subiu mais de 200%? Sabe por quê? Porque agora nós estamos usando cada vez mais tecnologia digital, cada vez mais produtos e serviços que a gente paga para as Big Techs, que faz isso, em geral, usando os dados da população brasileira, porque eles treinam a IA deles com os dados da nossa população. Então, nós temos que ter soluções tecnológicas nossas. E é para isso que eu falo priorizar prioridade. Ponto 1, ter data centers federados de baixo impacto ambiental soberanos sob o nosso controle para as universidades. 2, incentivar data centers comunitários. 3, ter uma linha para data centers de capital nacional. E 4, tudo isso com alta pesquisa, financiamento, bolsa de baixo impacto ambiental. E uma outra linha, uma linha no core da ciência, porque não tem mais bolsa para isso, para criar outro paradigma de sistema automatizado, ou de IA, se preferir, que não seja baseado tanto em dados. Isso é ciência básica, mas aí está o pulo do gato. A gente tem que ir para aí. Ah, dá para fazer tudo isso? Dá para fazer tudo isso. Dá para fazer de uma vez? Não, mas dá para ir fazendo. Agora, o problema é que a gente não vai fazendo. E aí eu termino, eu tenho que sair, Conde, mas obrigado por esse espaço. Eu queria só te dizer uma coisa. Quando a gente estava implementando software livre na primeira gestão do Lula, tinham esses mesmos caras que dizem que tem que entregar tudo para as Big Techs, eles estão lá, em Brasília. E essas mesmas pessoas que dizem assim, software livre não serve para nada. Olha qual é a infraestrutura das Big Techs. É só em software livre. Não é só porque eles fecharam o conhecimento depois de várias técnicas. Mas repare o que é isso. Nós não usamos como deveríamos, usamos pouco, e eles usaram muito. E diziam aqui que não podíamos usar. Então, tem que parar com esse pau-mandatismo ou aceitar qualquer lobby, porque os lobbies estão dentro do Estado, fazendo estrago contra o nosso desenvolvimento. Nós precisamos de soberania. Para isso, a gente precisa também fazer soluções que sejam nossas. E nós temos inteligência suficiente para isso. Incrível o recado do Sérgio Amadeu. Vai sair correndo já o Sérgio Amadeu com os compromissos dele. Espera só um pouquinho, Amadeu. Só para eu trazer aqui os comentários, que não deu tempo, né? A gente vai desdobrar isso aqui com a Flávia na sequência. Lynn Brown está dizendo IA igual criatividade zero? Não. Está aqui fazendo uma crítica à inteligência artificial. Não vai dar para debater isso aqui agora, evidentemente. Não. Cláudio Alves, o DeepSeek gasta menos água e energia que outros. Acho que o Amadeu explicou isso aqui relativamente, ficou claro aqui. Carlos Adriano Cardoso, e o subcomputador do LNCC? Não podemos criar um data center no LNCC? Não, sabe por quê? É bom responder, Carlos. O LNCC já tem uso dedicado para a ciência, não dá para a gente criar. A gente precisa criar mais data centers para o uso das coisas que a gente precisa usar, como, por exemplo, treinar modelos, entendeu? Perfeitamente. Amadeu, brigadíssimo, viu? Parabéns. Sempre assim. Tchau, Sérgio. Boa semana. Um abraço para você. Tchau, abraço, Conde. Abraço a todos.